Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a PUB e o movimento sindical. O Brasil vive uma conjuntura muito especial e muito particular desde o ano passado em função dos movimentos, as chamadas Jornadas de Junho, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo de Futebol deste ano e também as eleições presidenciais. Nesse programa, nós exatamente vamos fazer uma análise dessa conjuntura, relacionando a nova conjuntura com o movimento sindical, o movimento docente e também a articulação aqui dos professores e dos movimentos na UFMG. O nosso convidado é o professor da universidade, e também presidente da PUB, seu nome é José de Siqueira. E bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. Boa noite, Girolete, é um prazer estar aqui de novo, sendo entrevistado mais uma vez por você. Perfeito, e o presidente é a PUB também, devo lembrar aqui, telespectador, que é o patrocínio do nosso programa, em função exatamente desse apoio que o nosso programa tem ido à ar. Professor, o Brasil vive uma conjuntura especial e específica na sua avaliação? Sim, mas não é somente do Brasil, né? Nós temos visto essa crise da representação política na democracia também em outras partes do mundo, como na Europa. Sim. Essas manifestações seria, digamos, uma certa contestação da democracia. Nós estamos fazendo aqui 31 anos Sim. de regime democrático. Ou será que, digamos, a democracia formal já é insuficiente da perspectiva dos movimentos sociais e populares? Eu acredito que sim, que não é suficiente pelo fato de os partidos não estarem respondendo mais aos anseios da população. Sim. Essa é que é a crise da representação, Perfeito. Do meu ponto de vista. Isso valeria também para os sindicatos? Para os sindicatos também, Sim. na medida em que os sindicatos estão deixando de representar os interesses das categorias para representar os interesses de partidos políticos. Perfeito. Isso está sendo rejeitado também. Sim. As jornadas de junho do ano passado e a mobilização deste ano, teria essa como causa, digamos, principal ou haveria, digamos, causas, outras razões, motivações específicas próprias da conjuntura que nós vivemos no Brasil? No Brasil, há um desgaste com a falta de canalização dos anseios da população no sistema partidário, né, na democracia. Quer dizer, votar somente não é o suficiente. Sim. O senhor diria também que haveria uma certa hegemonia na medida em que, digamos, o PT representava propriamente os movimentos de base, né? Sim. 12 anos de governo, de poder, distanciou também o PT dos movimentos sociais e populares? Sim, a gente vê isso claramente, né? Os sindicalistas que fundaram o PT hoje estão no governo. Sim. E nós encontramos, então, nas mesas de negociação, os companheiros, né, de sindicato, agora na posição de patrão, Sim. negociando conosco os sindicalistas. Sim. Como é que os movimentos das jornadas de junho do ano passado foram interpretados ou pela mídia ou também pela universidade? Eu vejo assim como um movimento sem uma liderança partidária ou de movimentos sociais tradicionais. Sim. Não se vê uma liderança e os partidos tradicionais não estão sabendo utilizar, canalizar. Exatamente. Coisas, né? É um movimento meio acéfalo, meio inorgânico, Sim, pouco articulado. Sim. Pouco articulado, mas ao mesmo tempo, e sem lideranças, né? Mas ao mesmo tempo com uma força, especialmente da juventude, né? Sim. A Assembleia Popular aqui em Belo Horizonte é exemplo disso. Não há uma liderança, mas são jovens, né? Sim.
Olhando, por exemplo, na perspectiva de 7 anos atrás, quando se decidiu que o Brasil iria abrigar a Copa do Mundo de 2014, né? Foi uma boa decisão, professor, ou se apostava muito de que, digamos, o Brasil estava crescendo e exatamente a identificação do povo brasileiro com o futebol seria, digamos, quase uma correia transmissora de que favoreceria exatamente os partidos que estão no poder. Exatamente. Essa análise é muito boa. Foi uma aposta que os partidos fizeram, mas que com os problemas todos, a falta de planejamento, a má gestão, a corrupção, levaram ao esgotamento disso, né? A população disse, basta, não queremos isso. Sim. Quais os principais problemas havidos durante a Copa? Porque, por exemplo, a FIFA previa 8 estádios. Nós, numa visão talvez um pouco meio megalômana, passamos a 12 estádios, não é isso, professor? Em um tamanho continental. Como, digamos, demos conta de fazer todos esses investimentos? Em parte, né? Como estão mostrando muito bem aí, os estados dos aeroportos inacabados, as obras de infraestrutura que não se completaram, os estádios ainda com problemas. Então, não foi de todo satisfatório, né? Mas agora há que receber um mundo que vem até a nós, o Brasil, da melhor forma possível. Perfeito, né? Não se trata de negar a Copa, mas também, quer dizer, é a imagem do Brasil que está em jogo. Nossa casa. A nossa casa, né? Que imagem sobrará desta Copa do Brasil? Será favorável, professor, na sua avaliação? Eu acho que sim. Nós temos esse dom da recepção, né? O povo brasileiro... Do acolhimento, da cordialidade. Isso aí vai ficar patente. Sim. A preparação, digamos, de todos os setores estaria exatamente favorável para dar, digamos, essa acolhida que o nosso visitante merece? Eu acho que a vontade, a generosidade das pessoas vai compensar tudo isso. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar a relação entre a conjuntura e o movimento sindical. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. No segundo bloco, nós estamos trabalhando o tema APUB e o movimento sindical. No primeiro bloco, nós situamos a conjuntura nacional, relacionando-a com os movimentos e também com a Copa do Mundo. Professor, a atual conjuntura econômica e política como ela tem afetado o movimento sindical no país? É interessante essa pergunta porque recentemente fizeram uma pesquisa sobre os movimentos grevistas aí dos rodoviários. Sim. E a reportagem que eu li no jornal A Folha de São Paulo mostrava claramente que as categorias que fizeram greve tiveram aumentos superiores à inflação. Sim. Então, o movimento sindical está forte. A questão é, como mostrou a greve dos garis, que os sindicatos nem sempre estão canalizando os anseios da categoria. Sim. Representando bem. Representando bem. Não estão. Perfeito. Mas a conjuntura, nesse sentido, de quase de pleno emprego, de crescimento da economia, significa que é uma conjuntura favorável ao crescimento do movimento sindical. Sim. Historicamente, pelo menos é assim. Sim, e claro, porque, como tem mostrado aí, o movimento sindical tem trazido ganhos para as categorias, ganhos salariais. Sim. Fim da Copa do Mundo e os investimentos que têm sido feitos em função da Copa do Mundo, será que o Brasil terá condições de manter aquecida a economia? Esperemos que sim, né? Eu não sou economista, mas há acertos a serem feitos, isso está claro, né? Tanto a oposição quanto o governo sabem que os ajustes virão. Sim. É como se diz, né? No primeiro ano de governo se faz
todos os ajustes, todas as medidas, todos os remédios amargos. Sim. E depois, em seguida, alivia-se, né? Sim. Que parece que, digamos, os custos estão sendo represados exatamente para evitar o aumento da inflação. Mas isso não se pode segurar por muito tempo. Certamente, depois da eleição, virá algum acerto que a gente não sabe qual o tamanho dele. Não é isso? Verdade. Quais as transformações pelas quais os sindicatos, as federações e as confederações estão passando nos últimos anos? Bom, os sindicatos estão sendo aí, os sindicatos de base, estão mostrando sua força, conquistando com as greves reajustes maiores para as categorias do que os que não fazem greve. Sim. Isso na base. Agora, nas federações, que é a união de sindicatos, e em confederações, uniões, federações, e nas centrais, a distância para a base está cada vez maior, isso está patente, Sim. e está cada vez mais, quanto mais alto nível, mais voltado para partidos. Exemplo, Sim. Solidariedade, um partido recentemente criado pelo Paulinho da Força, né, o deputado de São Paulo. Ele criou o Partido Solidariedade usando o sindicato, que é a central da força sindical. Sim. Né? Então, esse é um exemplo de como é que, quanto mais alto, mais distante da categoria, mais próximo de partidos estão as centrais. O senhor diria, então, que há uma certa partidarização dos sindicatos, das federações e das centrais sindicais, né? Exatamente. E isso leva ao distanciamento da base? Com certeza. Perfeito. Como a universidade tem reagido exatamente aos movimentos sociais? Aos movimentos sociais, nós, como sindicato, por exemplo, temos dialogado com eles, né? Como movimento de atingidos por barragens, que tem um trabalho muito importante aí na conscientização da energia elétrica, né? Na luta aí contra a privatização da CEMIG. Sim. Então, nós temos dialogado com eles. Agora, os sindicatos, a nossa categoria, né, entre os sindicatos, tem rejeitado essa partidarização. Sim. Nós tivemos eleições recentemente e isso ficou patente na nossa reeleição, em que os professores da UFMG rejeitaram a partidarização do sindicato. Mas, inclusive, os próprios movimentos sociais das jornadas de junho recusaram exatamente a identificação com os partidos. Também, exatamente. É por isso que ele leva a sua afirmação no primeiro bloco de uma certa crise da representatividade. Esse seria, digamos, o sintoma mais claro disto. Sim, exatamente. No nível mais elementar, que é do cidadão, que já não está sendo representado mais por partidos, e não basta para ele só votar, ele quer ter voz ativa. Sim. Os movimentos que nós tivemos aqui no ano passado em função da Copa das Confederações se deram muito próximo ao Mineirão, exatamente de frente da Universidade Federal. Qual foi o envolvimento, digamos, dos movimentos estudantis, dos técnicos administrativos e dos professores com esses movimentos sociais mais amplos, essas manifestações mais massivas que ocorreram no ano passado? Eu não percebi assim, professores e técnicos nos movimentos. Eu não participei, não fiquei sabendo deles, mas os estudantes, sim, participaram e muito. E muito. Né? Agora, a universidade tomou uma atitude no ano passado de permitir que a polícia fizesse sua base lá de onde saiu, inclusive, não provocada, atacando as manifestações. Sim. Isso foi uma grave violação da autonomia universitária? Seria Sim, isso? foi. E o Conselho Universitário, este ano, tomou uma decisão importante, negando o acesso à polícia ao campus.
Se prevê esse ano, digamos, uma força de segurança nacional para exatamente manter a ordem da Copa ou ainda não foi solicitada aqui em Minas Gerais? Não saberia dizer, mas foi disponibilizada pelo governo federal. Né? Agora, o que importa é que a universidade está ali junto do Mineirão. Aquilo ali é território FIFA. Né? Sim. E a decisão do Conselho Universitário de negar à polícia o acesso ao campus é muito significativo e é uma reafirmação da sua autonomia, já que a Constituição foi suspensa no território FIFA, porque não há direito de ir e vir. O sindicato está próximo ao UFMG, ali paralela a Abraão Caram, e nós não temos acesso em dias de jogos da FIFA, não tivemos na Copa das Confederações, não vamos ter aqui, ou seja, a Constituição brasileira foi suspensa. Perfeito. Nós voltamos com esse tema no terceiro bloco, analisando essa dinâmica da conjuntura, exatamente com o movimento docente e com o funcionamento da Universidade Federal. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é a PUB e o movimento sindical. No primeiro bloco nós trabalhamos a conjuntura nacional e internacional, os movimentos sociais, a realização da Copa e deixamos, no segundo bloco, foi dedicado à análise do movimento sindical. Já deixamos no ar o que seria o tema do terceiro bloco, que seria um pouco a dinâmica política na UFMG durante a Copa do Mundo. Como será o funcionamento do UFMG durante a Copa do Mundo? O calendário acadêmico esse ano foi iniciado em fevereiro, justamente para terminar agora no início de junho. Sim. Então, a universidade já terminará suas atividades acadêmicas e nos dias de jogos do Brasil aqui, são 6 jogos aqui em Belo Horizonte, a universidade vai ficar fechada com acesso restrito a estudantes, técnicos e professores que estiverem cadastrados. Sim. Quer dizer, a carteirinha ou teve necessidade de um cadastro especial? Um cadastro especial. Sim. Os portões da universidade que estão próximos ao Mineirão ficarão fechados? Sim, ficarão fechados. Só o acesso central, né, onde será feito esse controle de entrada. Sim. Nós lemos também na mídia que o Sindicato Nacional ANDES tem convocado uma greve, um indicativo de greve dos professores universitários, agora para exatamente o início de junho. Essa notícia é verdadeira? Sim. E isso aí é o exemplo que a gente está dizendo da utilização político-partidária do movimento sindical. Porque nós tivemos uma greve em 2012 com um resultado favorável, com reajustes por 3 anos, 2013, 2014, 2015, que está vigindo. Sim. Então, não há razão a não ser o fato de que esse é um ano de eleições. Então, seria mais uma greve política do que sindical? Com certeza. Do nosso ponto de vista, sim. E qual é o objetivo? Dos partidos, né, que estão na direção da ANDES, nos interesses desses partidos, sim, não dos professores. Sabe-se também que em algumas universidades federais há greves dos técnicos administrativos. Como sim, anda esse movimento, professor? Na UFMG, a greve foi colocada como sendo uma greve da FASUBRA, que é a federação da qual o Sindifes faz parte. Sim. Não uma greve com uma pauta local. Sim. Então, esse é um exemplo aí de uma greve que não pegou, sim, nesse caso. A adesão é baixa? Sim. A PUB vai acatar esse indicativo da greve da ANDES? Não. Nós somos um sindicato autônomo. A PUB é o único sindicato que representa os professores da UFMG em Belo Horizonte e Montes Claros. Nós não fazemos parte da ANDES,
Nós não temos vínculos com partidos e não há razão nenhuma para acatar algo que é de cunho partidário. Sim. O senhor assumiu recentemente a presidência da APUB para mais 2 anos. Como está a mobilização na UFMG e, sobretudo, durante a campanha? Nós tivemos uma votação expressiva, 2 chapas, mas ficou claro para os professores da UFMG que querem a continuidade de um trabalho que não tenha vínculo com partidos. Sim. E sim um vínculo com os interesses dos professores e uma pauta de vanguarda, porque nós estamos trabalhando tanto o movimento docente independente autônomo nacionalmente, uma representação digna dos professores, né, que seja independente de partidos e que respeite a autonomia dos professores, e uma pauta com projetos de cunho latino-americano também, com os institutos de pesquisa em educação. Perfeito. O ano passado, a APUB foi reconhecida como sindicato autônomo independente da Andes. Qual a dimensão política dessa conquista, professor? É a reafirmação de que os professores da UFMG têm em mão o seu destino, a luta dos seus interesses. Sim. E não a luta de partidos, que se utiliza de sindicatos. Em quantas universidades federais houve a mesma conquista? Há sindicatos de docentes de universidades federais nas diversas regiões do país. É um movimento que está iniciando-se e está conquistando todo o Brasil. Perfeito. Como é que vocês pensam trabalhar, digamos, esses sindicatos mais ou menos autônomos, sabendo que a relação patronal é com o MEC e o governo federal? Sim. O que a gente tem trabalhado com os sindicatos, né, que tenham o mesmo interesse de representação dos interesses da categoria e não de partidos, é uma representação que seja forte nas bases e que seja não vertical, que seja horizontal, ou seja, nós queremos na representação sindical uma federação que tenha sindicatos fortes na base, mas que seja pobre, que seja canal dos anseios dessa base. Perfeito. Não uma representação com muito dinheiro, muito forte, mas que esteja aparelhada por partidos. Isso não interessa a nós. Nós estamos chegando no finalzinho do programa. As universidades federais estão passando por uma boa fase na sua avaliação, professor? Sim, estão. O Reúne veio para ficar. Há muitos problemas de infraestrutura, há problemas também de excesso de trabalho. As matrículas aumentaram muito, o número de professores não cresceu como deveria e há uma exigência cada vez maior de produtividade, que nós chamamos de produtivismo. Sim. E como é que os professores estão exatamente equilibrando, equacionando essas várias demandas? Isso tem consequência, inclusive, na representação sindical, porque a participação é baixa pelo tamanho da exigência de trabalho que os professores estão tendo. Sim. Então, isso é um problema. E os professores têm ficado doentes. E o governo tem cortado direitos. Então, nosso trabalho sindical tem sido justamente de exigir que se respeite a lei, que se respeite os direitos, para que a gente tenha condições de trabalho dignas, com qualidade. Ok. Professor, queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Muito obrigado. Desejar ao senhor e a toda a diretoria um excelente mandato nos próximos 2 anos. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão importante dos movimentos docentes e das universidades federais. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.
Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.